Vamos falar de inglês? Pois é, o tema de hoje do Lição de Casa é essa língua estrangeira, que tem gente que tem facilidade, outros nem tanto, mas que tem sido cada vez mais implementada nas redes de ensino. E aqui no Vila não é diferente. Fabiana já está aqui comigo para esse bate-papo. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Tainara. Fabiana, programa bilíngue é um programa que faz parte da rede de ensino do Colégio Vila e é essencial, é um diferencial também, porque é ele que também vai nortear e ajudar aí os alunos a progredirem nessa vida acadêmica e também na vida pessoal. Sim, com certeza. Na verdade, o programa bilíngue ele já faz parte desde o nascimento do Vila Flor, né, do Vila. Então, isso já está no nosso DNA, né? É a questão do incentivo para que os alunos eles possam ter uma prática diária de inglês e chegar à fluência, né? A tão desejada fluência das famílias, né? Então, aqui no Colégio Vila, a gente tem um ensino, um programa, né, bilíngue, já ali desde os anos iniciais, no ensino mais infantil, tem um contato com essa leitura, o livrinho, né, tudo em inglês, e as crianças, adolescentes, eles vão aprendendo. E Fabiana, você me disse que aqui a gente tem 5 aulas por semana de inglês. Esse contato diário faz uma grande diferença se a gente for comparar, inclusive, com escolas, cursos de inglês tradicionais que a gente conhece. Sim, com certeza. O que acontece, Tainara? A gente sabe que a escola escolheu no passado, né, ter com o inglês como uma metodologia que fizesse parte do nosso contexto, porque a gente sabe da importância que o inglês tem hoje para a formação da nossa vida, né? A gente sabe que o contexto do inglês está muito inserido no nosso dia a dia. E não tem como, quando a gente fala de formação, né, em relação à educação básica e o que a gente quer estabelecer para os nossos alunos para o futuro, e o inglês ser algo distante, né? A gente sabe que o currículo brasileiro ele tem como obrigatoriedade somente uma aula de inglês por semana, né, e 2 aulas lá no Fundamental Anos Finais. Porém, assim, a gente pesquisou muito ao longo de todo esse tempo, né? E o nosso inglês, ele acontece diariamente, né? Então, de fato, é uma aula por dia, que no total ficam aí as 5 aulas. E nesse contexto, a gente percebe o seguinte, que quando a gente compara com escolas de inglês, a gente tem uma quantidade ainda maior de inglês sendo vivenciado pelos alunos. E a gente já tem comprovado que o nosso inglês funciona, né? E ele traz essa fluência para os nossos alunos. É tanto que a gente percebe, né? E muitas vezes a gente tem muito esse feedback das famílias quando eles acabam viajando de férias, né? E vão aí para os Estados Unidos ou vão para a Europa, inclusive, né? Porque por mais que a Europa tenha aí a diversidade em relação à questão da língua, mas a gente sabe que o inglês é dominado no mundo inteiro. Então a gente percebe o feedback, né, de pais felizes quando voltam das suas viagens e tem aí os meninos desenrolando o inglês. Fabiana, tem aluno que sabe mais que o pai? Ou já temos. Já tem. E é interessante, porque eu tenho alguns depoimentos de pais que dizem assim, Fabiana, eu fiz inglês a minha vida inteira. E é interessante como hoje eu não consigo mais acompanhar as atividades que meu filho tem feito, né? É engraçado, a gente passa por isso sim. E Fabiana, você percebe que pelo advento da tecnologia, muitos vídeos no YouTube, TikTok, há uma facilidade da compreensão da língua inglesa, desse aprendizado hoje em dia é mais fácil? Ou ainda tem gente, aluno assim, que tem um certo obstáculo, alguma barreira ali que precisa ser ultrapassada? Tainara, eu posso te falar que o inglês acontece como qualquer componente que os alunos estão a estudar, certo? O inglês, ele é uma segunda língua, né? A nossa língua nativa é o português. Então, a gente sabe que tudo aquilo que a gente está ensinando de novo para o aluno, tem aluno que vai ter mais facilidade, e tem aluno que vai ter um pouco de dificuldade sim, porém nada que não faça ele aprender, certo? Por exemplo, a gente tem muitos casos e relatos de pais que dizem assim, olha, eu fiz escola de inglês minha vida inteira, porém eu não sei nada de inglês, né? E é interessante isso. Aí você avalia, será que de repente ele não tinha habilidade para inglês e de repente ele não colocou foco nisso ou de repente não
houve uso, né, em relação a isso, pode ser, mas a gente também sabe que na hora que ele for desafiado, ele desenrola, né? Mas a gente vai ter características dos nossos alunos, que tem alunos que de fato têm uma facilidade muito grande para a segunda língua. E inclusive tem alunos que já vivem o inglês, já chegaram à fluência em inglês, que já querem até aprender outras línguas. Né? E isso é muito interessante, porque na verdade existe uma facilidade, né, que eles já têm nata deles, certo? Que é diferente de outros tempos, né? Parece que eles já vêm conectados, já nascem conectados. Já nascem conectados, como você falou, os aplicativos, os jogos, os vídeos em inglês ajudam muito. Que de repente, por exemplo, antigamente a gente não tinha tanto suporte em inglês, né? Eu lembro que antigamente a gente tinha as fitas cassetes que a gente pegava nas escolas de inglês para poder treinar em casa, né? Então, assim, hoje não mais, porque, por exemplo, dentro do programa do Vila, a gente tem um material que o professor usa na sala, tá? Mas o aluno ele tem acesso ao aplicativo que tem lá todos os vídeos, todos os áudios, tem atividades interativas que os alunos também respondem na plataforma em inglês, né, de acordo com as atividades que o professor vai passando em sala. E o que é interessante, essa plataforma, além de fazer com que o aluno ele possa treinar o conteúdo que foi trabalhado em sala, também, à medida que ele vai fazendo as atividades que são solicitadas, né? Ou inclusive tem algumas atividades lá que eles podem fazer de forma independente, como o treino mesmo. A própria plataforma vai fazendo uma avaliação que você consegue compreender em que nível está o desenvolvimento de inglês do nosso aluno, entendeu? Então, assim, isso dá uma visibilidade para a família, para perceber que realmente os alunos estão aprendendo e dar aquela tranquilidade de dizer assim, olha, eu não preciso mais pagar um curso extra para poder a criança, né, e o adolescente aprenderem inglês a mais. Na verdade, a escola hoje já tem sido suficiente nesse foco. Nossa, isso é muito interessante, porque os cursos por fora, com certeza, sempre tem um preço um pouquinho mais elevado e às vezes o pai está precisando poupar, né? Então, assim, é interessante a escola oferecer isso, porque já oferece todo um ensino de forma completa. Isso, acaba sendo um investimento, sim, bem menor do que as escolas de inglês, né? Então, o pai já está fazendo esse investimento dentro da escola, né? E assim, e o que eu acho interessante, porque eu tenho uma filha, né? A Sofia tem 11 anos e ela nunca fez escola de inglês, né? Ela sempre teve o inglês da nossa escola, sempre teve o inglês do Vila. E o que é interessante, Tainara, eu consegui perceber em todo o tempo a evolução dela na questão da língua. Sempre fui de viajar, né? Nas férias, a gente tem as oportunidades que a gente sai do Brasil, vai para outros países. Mas assim, a cada passo, a cada etapa, eu percebo o quanto ela está se desenrolando, né, em relação à questão do inglês e mais fluente está. Porque é interessante quando eu falo assim, desenrola e é fluente, né? E inclusive é o nosso nível, por exemplo, muitas vezes a gente desenrola em inglês, mas a gente não fala inglês, né? Então tem muito esse contexto que a gente diferencia em relação ao inglês. E o que eu acho interessante dentro da proposta do Vila, porque não é somente falar inglês, é você conseguir se fazer entendido e entender num ambiente que não é o brasileiro, fora do país, né? E o que eu achei mais interessante, por exemplo, das últimas vezes que eu tenho viajado com Sofia, é compreender o nível do inglês dela que está cada dia melhor. Por exemplo, esse ano a gente foi para a Europa, né? Então passamos pela Inglaterra, passamos pela Suíça, né, alguns países. E é que o que eu achei mais interessante, porque primeiro Sofia, antes de sair do Brasil, a primeira coisa que ela disse foi o seguinte, olha, eu não quero que vocês me ajudem, eu quero falar o tempo inteiro. Então, por favor, me solicitem para que eu possa, de fato, conversar com as pessoas, né? E autonomia, né, Fabiana? Fantástico. E assim a gente obedeceu, porque no final, nas outras vezes que a gente ela era menor, então a gente sempre ficava dando suporte, né? Então ela pedia alguma coisa
em inglês, mas a gente sempre estava por ali. Então dessa vez ela disse, não, eu quero realmente conversar com as pessoas, com tudo que eu aprendi. E foi muito interessante, Tainara, porque, por exemplo, então ela realmente conseguiu se fazer entendida e entender. Inclusive em ligação telefônica. A gente passou por uma situação que foi muito interessante. A gente estava no Louvre, a gente tinha comprado os ingressos do Louvre de forma antecipada. E quando chegamos lá para a entrada, a gente meio que não compreendeu como é que a gente ia entrar, porque acho que tinha tido uma falha no nosso ingresso lá no Louvre. E aí a gente tinha que falar com a agência que a gente tinha comprado para poder entender, né, o erro que estava acontecendo lá do ingresso. E no final ela disse, eu quero falar. E ela falou por telefone lá com atendimento, né, em inglês, para poder entender o problema que a gente estava em relação ao nosso ingresso. Resolveu, né? Sofia simplesmente resolveu toda a situação, porque para mim a fluência é não só você fazer um pedido em inglês, mas é você resolver problemas em inglês, né? E o nosso ensino, ele dá essa capacidade dos alunos entenderem, se fazer entendidos, inclusive resolver situações que ocorrem em qualquer viagem. Fabiana, e quando a gente está falando de inglês, não é apenas o que é um diferencial. O inglês, inclusive, é uma das disciplinas cobradas dentro do Enem. A gente tem a prova de inglês, tem 3 questões, 3 a 5, se não me engano. Então, ou seja, olha a importância que tem o inglês até mesmo para a sua entrada no ensino superior. Isso, de fato, existe essa importância. E é até interessante isso, Tainara, porque, por exemplo, a gente vai com o programa bilíngue até o 9º ano. Por quê? Porque a gente sabe que o ensino médio, o foco é de fato a gente preparar o inglês para o Enem, né? Mas aí a base do aluno acaba sendo um suporte muito grande, porque no final das contas a prova de inglês é uma interpretação, né? É verdade. A gente teve um aulão, vocês podem ver matérias lá no nosso site, né, no blog do Vila, vilacolégio.com.br. A gente teve aulão, teve dicas da professora de inglês e ela também ensina, né, Fabiana, de uma forma que é tão simples, tão didática que você às vezes se pega assim, nossa, mas era só isso? Nossa, era só ler direitinho, ter mais essa atenção? Ou seja, o inglês não precisa ser visto como uma barreira de aprendizagem. Ele tem as suas dificuldades, mas assim, se for comparado ao português, o português é mais difícil que o inglês. Eu já ouvi muito isso, e é verdade, né? Isso é verdade. Todos os estudantes de inglês falam muito isso, né? E na verdade não é barreira, né, Tainara? Eu vejo assim, a gente tem hoje um olhar muito mais diferenciado em relação ao brasileiro pelo investimento do inglês, né? A gente sabe que não são todas as escolas que têm dentro da sua base o inglês como uma importância, né? Como a gente tem aqui no Vila em relação a ser um dos nossos pilares, inclusive. Porque no final das contas, quando a gente faz esse investimento, a gente faz pensando no mundo globalizado que a gente vive, né? A gente percebe, por exemplo, a gente teve agora, esse ano, as Olimpíadas de Empreendedorismo. E foi interessante o quanto as startups montadas pelos alunos tinham contextos de inglês em todos eles. Eu acredito que você percebeu isso. E no final das contas, o que a gente vê? Essa é uma linguagem do adolescente, é uma linguagem da criança. Se você perceber, por exemplo, dentro de casa, todos os dias, os meninos trazem alguns objetos que antigamente a gente conhecia na sua palavra em português, e hoje tudo é em inglês, né? E tem hora que eu brinco muito com isso até em casa mesmo, porque eu disse, menina, eu conhecia isso como uma almofada não sei das quantas, né? E hoje os meninos incorporaram o inglês de uma forma muito simples. E o que é interessante? Dá pra gente fugir disso? Não dá mais. Porque, de fato, hoje o que acontece no mundo a gente já sabe em 2 minutos. Né? Então, se a gente tem esse mundo que se conecta de forma muito mais rápida, o inglês ele precisa ser aprendido pelo mundo inteiro. E quando a gente fala inglês pelo mundo inteiro, Tainara, infelizmente, somente no Brasil
A nossa educação não tem inglês como fluência na escola. Porque a gente passa as fronteiras, se a gente verificar a América do Sul, a gente tem muitos países que o inglês faz parte do componente diário da escola. Então, na verdade, quando o aluno sai da escola, ele já sai com a língua nativa mais o inglês. Ou, de repente, já tem países que é a língua nativa mais dois idiomas, entendeu? Então, assim, o Brasil, de fato, é o único país, né, até então que eu conheço, que não tem o inglês como base. Entendeu? Ainda está engatinhando nesse processo. Ainda está engatinhando, né? E assim, eu torço o tempo inteiro para que essa situação mude, porque a gente sabe que quanto mais a gente estimula um adolescente, uma criança a aprender desde muito cedo uma segunda língua, então isso aí já é comprovado pela neurociência, né? Então vários sinapses se abrem, inclusive para que ele possa aprender outros conteúdos, né? Então esse conhecimento se torna muito mais abrangente. Inclusive, quando se aprende um segundo idioma, o terceiro, o quarto idioma, se fica muito mais simples aprender, né? Então, eu vejo nesse sentido assim, como objetivo do Vila mesmo, é formar, né, o nosso aluno de forma completa, né? Dando a ele, assim, todas essas possibilidades que fazem com que o seu conhecimento se torne cada dia maior. Esse é o nosso investimento. E Fabiana, você trazendo esse contexto de que o Brasil ainda está engatinhando nesse processo de internalizar o inglês nas suas escolas e tudo mais, vocês, não aqui no Vila, porque a gente sabe que quando o pai traz o filho para o Vila, é porque ele está apostando em todos os diferenciais que a gente oferece. Mas para quem está assistindo a gente, que não é da Vila, é de outras regiões do país, tem pai ainda que tem um pé atrás, não faz muita questão, que você acha que ainda não entendeu a importância do inglês? Ainda tem isso? Ainda tem, Tainara. E eu vejo assim, de repente, muitas vezes, alguns pais que nunca teve contato com a língua, né? Ou de repente não viajou, ou muitas vezes acha que é mais importante as disciplinas da escola mesmo, né? Então ainda existem pessoas que ainda não conseguem compreender 100% a importância do ensino de inglês de forma mais intensa, sabe? Mas eu acredito que até isso tem mudado. Hoje eu vejo um público muito menor, né, que tem esse pensamento, né? Mas também muitas vezes quando eles não têm esse total conhecimento, que eles começam a compreender que a gente tem formado para um universo muito maior, eles se abrem, tá? E eu posso lhe dizer o seguinte, quanto mais próximo do Enem, quanto mais próximo do mercado de trabalho esses pais têm seus filhos, mais eles começam a compreender que eles precisam do inglês hoje. Pois é, porque o inglês é para a vida, ele abre portas, né? Hoje, para o ensino aqui dentro da escola, para suas notas, aí se reflete na aprovação do Enem, se reflete também numa oportunidade de emprego. Sim. Então, ele tem, assim, muitas vertentes. Inclusive, assim, se a gente pensar hoje, o mercado da tecnologia necessita do inglês em todo o tempo, tá? Por exemplo, hoje um aluno que chega na universidade, que vai fazer carreira acadêmica dentro da universidade, precisa do inglês, porque o mestrado, o doutorado vai depender de inglês. Todas as pessoas que queiram ampliar seu conhecimento precisam saber inglês, porque os melhores artigos, né, em relação à velocidade de informações estão em grandes universidades no mundo. E a única língua que de fato é unânime é o inglês, né? Então, se a gente quiser de fato essa evolução do conhecimento, o inglês precisa fazer parte realmente de um objetivo da vida na formação do aluno. E dentro da didática do Colégio Vila, Fabiana, a gente tem a escrita, a escuta e a fala, tudo em inglês, é tudo equilibrado. Como é que funciona esse ciclo de aprendizagem? O que acontece, Tainara? Desde pequenininho, o professor de inglês, ele entra na sala e a aula é toda em inglês, certo? Ah, Fabiana, como assim? Mas como é que os meninos vão aprender se o professor já entra falando inglês? E eu sempre respondo para os pais que aprender inglês é igual aprender a falar.
Com o bebê, o bebê aprende a falar falando, escutando, né? Você falando com ele, gerando os comandos na vida dele. Da mesma forma acontece com o ensino do inglês aqui no Vila. Então, desde pequenininho, quando o professor entra na sala, ele entra falando inglês, todos os comandos são em inglês, todas as ações são em inglês, porque ele precisa se adaptar, que aquele contexto de vida dele é uma segunda língua. E é interessante como isso acontece de forma muito natural. Mas muitas vezes você pode ter algum pai que diz assim, mas meu filho não sabe o mesa em inglês, por exemplo, né? Mas o que acontece? A gente tem a mania de achar que a gente só sabe que o nosso filho aprendeu pedindo que ele reproduza. Mas, na verdade, em inglês, ele precisa ser colocado no contexto do inglês. Então, por exemplo, alguém nativo que fala com um aluno nosso inglês, vai acontecer diálogo, vai acontecer entendimento, entendeu? Por quê? Porque, na verdade, ele foi provocado, desafiado àquele contexto. Né? E mais que como o nosso inglês ele é vivenciado, então, por exemplo, os meninos sabem que precisam pegar o lápis, o caderno, abrir a bolsa, fazer silêncio, você pode ir ao banheiro, você pode conversar agora com um coleguinha, é hora de brincar. Então, tudo isso é vivenciado no dia a dia na sala de aula. Então, os meninos respondem, né, a todos esses comandos. E existe, claro, como um bebê que tem a fase dele somente reproduz, depois ele consegue verbalizar, que depois ele consegue ler. Então, também essas fases acontecem na aprendizagem de inglês também. Então, tem momentos que os meninos só compreendem, tem momentos que eles realmente verbalizam, tem momentos que eles chegam à conexão de fala, tem o momento da leitura, o momento da escrita. Então, tudo é vivenciado em etapas totalmente. No final, Tainara, o que a gente percebe é o seguinte: os meninos têm um contexto que, de fato, eles chegam à fluência em inglês de forma muito fluida, sabe? E muito linda, porque no final eles vivenciam o português, né? E o inglês da mesma forma. E é engraçado que hoje até tem hora que eu faço alguns desafios com Sofia e ela faz assim: peraí, mamãe, me diz a frase inteira para poder eu te responder o que significa, entendeu? Porque não é somente diz o que significa uma palavra. A gente sabe que em inglês não é só uma palavra isolada. Uma palavra isolada ela pode ter várias interpretações. No português também a gente vivencia isso também. Né? Com o português também a gente vivencia isso, entendeu? Então, assim, por isso que é importante os alunos vivenciarem conversações, essa questão de ter outros suportes para que eles possam ampliar vocabulário é muito importante, né? Mas a gente está muito feliz com o resultado que a gente tem tido com o nosso programa. São excelentes resultados. São excelentes resultados. E Fabiana, eu queria ver contigo a questão dos professores, né? São professores que estão sempre se atualizando, se capacitando, têm certificação internacional. Como é que vocês escolhem a dedo esses professores de inglês? Sim, a gente tem uma parceria, né, com o sistema de ensino que nos ajuda, que também ele tem um processo seletivo que não passa somente pela escola, mas passa pelo programa que a gente tem na escola, né? Então, eles têm um nível de inglês que é o exigido para ser professor, né? Esse é o primeiro ponto. Mas também a gente passa junto com a nossa equipe por certificações, né? Por exemplo, agora há pouco a gente recebeu o resultado da última certificação que os nossos professores participaram, né? E também é uma preocupação nossa, porque na verdade não adianta somente estar professor do Vila, mas precisa de fato estar passando por todas as capacitações e que eles possam estar aprimorando, né, todo o conhecimento que ele tem para fazer com que o dia a dia, a dinâmica de sala de aula, cada dia seja melhor. Até porque a cada dia tudo muda, né, Fabiana? Cada dia tudo muda. Imagina que a gente está vivendo hoje conteúdos que já está aí na porta, coisa nova para entrar, né? Então, a capacitação, o treinamento, ele precisa ser constante mesmo, né? Não só dos componentes, mas principalmente em inglês. Com certeza. Fabiana, obrigada pelo papo de hoje, foi excelente. Obrigada, eu que agradeço. Pois é, e você, gostou de conhecer um pouco mais do programa bilíngue aqui do Colégio Vila?
Se quiser saber outros diferenciais aqui da nossa rede de ensino, é só entrar no nosso site, vilacolégio.com.br, entre nas nossas redes sociais também, acompanhe tudo, você vai gostar de ver. Daqui a 15 dias a gente se encontra e até mais.